Vamos à palavra do Senhor? Amém? Vamos à palavra de Deus. Eu convido o meu irmão e a minha irmã a abrir a sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 9. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 9. Hoje eu quero falar com vocês sobre esse capítulo. Eu começarei apenas tratando sobre ele. Hoje estarei iniciando aqui essa mensagem, e o título da minha mensagem é Aquele que é o caminho. Aquele que é o caminho. E eu quero ler aqui com os meus irmãos aqui o texto de Atos, e hoje nós vamos trabalhar sobre isso, mas em especial, não só hoje, mas durante os próximos domingos, eu quero falar sobre o caminho. O caminho. Uma palavra tão comum, tão usual, mas hoje eu quero trabalhar não só na palavra, não só no que representa para nós, das diversas formas em que essa palavra se apresenta, mas eu gostaria que você lembrasse que Jesus se autonomina, ou se autodenomina, eu sou o caminho. É fantástico isso. Se de tudo que eu falar hoje aqui, você aprender um pouco mais sobre isso, e se você realmente entender a proposta de Jesus, de que Ele é o caminho, como foram os nossos irmãos na igreja primitiva, eu diria que lá no céu eu estarei muito feliz, porque você aprendeu um pouco mais, e eu também, sobre esse assunto tão importante. Porque quando falamos assim, caminho, uma trilha, uma estradinha, um acesso, mas Jesus, ele foi além. E é isso que hoje a gente vai se concentrar aqui. Eu quero dar esse passo além. Esse passo além. Para entender, quem sabe, um pouquinho daquilo que os apóstolos entenderam e a igreja primitiva entendeu. Por quê? Porque a própria igreja primitiva naqueles dias era chamado de o povo do caminho. O povo do caminho. Quem é você? Eu sou do caminho. Então percebam que há um entendimento profundo nas Escrituras. E hoje, na minha primeira mensagem, se Deus me permitir, quero trabalhar 3 mensagens. É sobre isso que eu quero falar. Eu quero hoje me fixar sobre essa compreensão. Aquele que é o caminho. Porque a tese que eu vou defender nesses próximos domingos será essa. Aquele que é o caminho se revela no caminho de Damasco, para dar um novo caminho àquele pelo qual ele se revelou. Um caminho de propósitos, de significados e de vitórias. Amém? Olha que fantástico. Aquele que é o caminho, ele se autodenomina, eu sou o caminho. E olha o artigo definido. Ele não disse um caminho, ele disse o caminho. Logo, único caminho. Aquele que é o caminho verdadeiro, se revela no caminho de Damasco. Para quem? Para aquele que achava e pensava que também
estava no caminho certo, mas ele estava num caminho apenas da religião e num caminho de morte, como muitos. Logo, parafraseando novamente, aquele que é o caminho se revela no caminho de Damasco. E quando ele se revela, tudo mudou na vida daquele pelo qual foi apresentado. E agora o caminho verdadeiro, que se revelou no caminho, dá para esse ser, que é Paulo, um novo caminho. Posso ouvir glórias a Deus? Porque agora no caminho certo, Paulo, agora conhecendo o caminho, ele faz da sua jornada nesse caminho uma grande viagem. Não só de ir ao encontro da vida, mas levar muita gente para esse caminho também. E aqui estamos. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, meus irmãos? Então aquele que é o caminho se revela no caminho para nos dar um novo caminho. É isso que eu quero para a minha vida. E eu espero que Deus te faça degustar, sonhar, desejar isso também. E aqui a gente vai ler agora, Atos 9, porque o povo de Jesus era chamado daqueles que são do caminho. Então, diga para o irmão que está do teu lado, ó, você é do caminho, sabia? Talvez você não sabia, mas você é do caminho. Pode dizer para o outro irmão e irmã, você é do caminho. É estranho, né, falar do caminho, mas é isso aí, meus irmãos, era assim que era chamado, era assim que eles eram chamados. Percebam, não tinham placas, não tinham denominações, tinha o Messias, e tinham palavras novas, substantivos novos, que agora, de algo concreto, se tornou uma nova realidade. É isso que eu quero hoje nessa primeira mensagem. É te fazer refletir comigo aqui, junto com a palavra, de que Ele é. E longe dEle não há nada. Ele é. E distante dEle não tem sentido. Ele é o único, o exclusivo, que nos leva de um lugar para o outro. E percebam que é daqui, dessa expressão, que a gente se movimenta também. Porque dessa palavra caminho vem o verbo que é caminhar. Pode ver que nós estamos caminhando todos os dias em direção a um desses dois lugares, ou o caminho de vida eterna ou de morte eterna. Então você é do caminho de vida eterna. Amém, meus irmãos? Então vamos ler Atos capítulo de número 9. Atos 9, do versículo 1 até o versículo de número 20. Vou ler na versão NVI. Atos capítulo de número 9, versículo de número 1 em diante. Enquanto isto, Saulo ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. Presta bastante atenção como o texto vai construindo essa ideia. Ele estava perseguindo os discípulos do Senhor. Então guarda isso. Dirigindo-se ao sumo sacerdote, pediu-lhe cartas para as sinagogas de Damasco, de maneira que, caso encontrasse ali homens ou mulheres que pertencessem ao caminho, pudesse levá-los presos para Jerusalém. Dá uma pausa aqui. Quem não conhece Saulo, eu vou explicar. Saulo, ele era um judeu da tribo de Benjamim, fariseu de fariseus, ou seja,
Ele fazia parte da escola dos fariseus. E entre os fariseus ele era proeminente. Ele teve um mentor especial, que foi Gamaliel, o filho do grande sábio Hilel, ou seja, e ele era um aluno dos mais brilhantes no rabinato. Possivelmente, mesmo sendo ainda jovem e sendo tão proeminente, ele já pertencia ao Sinédrio, que era a cúpula que cuidava dos judeus naqueles dias. Então Paulo já era um figurão. E agora a igreja está sendo perseguida por quem? Por ele. Por esse figurão. Um pouco tempo atrás, houve um pregador chamado Estevão que começou a pregar e falar de Jesus para os judeus. Os judeus ficaram tão indignados que apedrejaram ele. Tanto é que Estevão é o primeiro mártir da igreja. E um jovem chamado Saulo segurou as vestes daqueles que apedrejavam. Não porque ele era bonzinho, é porque segurar as vestes não era sinônimo de cabide, era sinônimo de autoridade. Você pegava as capas desses homens que eram livres, porque quem tinha a capa era um homem livre, não era um escravo. Então esses homens, que possivelmente eram os compatriotas de Paulo, ao ouvirem a mensagem do Evangelho, pregada por Estevão, se indignaram tanto, que agora começam a apedrejá-lo, e Paulo segura as vestes, dizendo: pode fazê-lo, porque eu estou dando a alforria. E se houver algum BO com o Sinédrio e com os romanos, eu estarei pleiteando essa causa. Ou seja, um homem de autoridade. E assim começa a vida desse judeu, fariseu dos fariseus da tribo de Benjamim. Ou seja, um estudioso, ele era chamado também pelos judeus como um dos pastores de Israel. Mas como que agora mata um cristão só porque ele estava pregando algo que eles não concordavam? Pois é, assim começa. Passado essas perseguições iniciais, que também tanto o Sinédrio, os judeus, fazem à igreja, fazem aos apóstolos, agora Paulo não se dá por vencido de prender alguns ali em Jerusalém. Só para vocês terem uma ideia, irmãos, aqui, logo no início dessas perseguições, só os apóstolos ficaram. A maioria fugiu. E era até mesmo uma questão de orientação dos próprios apóstolos. Podem ir embora, a gente vai suportar aqui esse BO. E aí a igreja foge, e Paulo pede carta ao sumo sacerdote, ou seja, vai ao chefão, e me dê a alforria, porque agora eu quero ir nos outros países, e aqui Damasco é na Síria, é a norte de Israel. E aí ele vai para lá, porque a comunidade cristã saiu de Jerusalém e foi se espalhando. Uns foram para Roma, outros foram para a Itália, aliás, Grécia, outros foram também para a África, outros foram para a Síria, outros foram para o deserto. Uma comunidade grande ficou na Síria, lá em Damasco. E aí ele pede carta. Para quê? Para prender eles. E como eles eram chamados? Aqueles que pertenciam ao caminho. Guarde essa ideia. Guarde essa ideia, porque hoje a gente vai trabalhar aqui, eu vou trabalhar em 3 pontos. 3 pontos. Aquele que é o caminho. Quero falar sobre a pessoa dele. Em segundo lugar, eu quero falar sobre nós, que seguimos esse caminho. Porque agora a gente também recebe esse cognome. Pertencemos a ele, somos dele. E de contrapartida, assim como o mestre sofreu, o seu povo sofre. E quero mostrar também como as pessoas nos enxergam. Como que é que elas nos veem? Como que é que elas nos enxergam? Aqui Paulo já começa a dar uma definição aqui. Ele ia perseguir para prender. Ele ia perseguir para matar.
Ele ia perseguir para judiar. Olha, e aí eu quero usar emprestado aqui a obra do John Bunyan e quero falar um pouco sobre eles. Então, tudo bem até aí? Entenderam quem era Paulo? O que ele estava fazendo nesse episódio? Tudo bem? Alguma dúvida? Não? Continuemos então aqui. Então ele ia prendê-los para levá-los a Jerusalém. Para quê? Para dar presentinho. Não. Para tentar, por meio da força, dizer: parem de falar que Jesus é o Messias. Parem de falar que Jesus é Deus. Parem de falar tanta besteira. Por meio da força, ele queria fazer isso. Continuemos aqui, versículo 3. Em sua viagem, quando se aproximava de Damasco, de repente lhe brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Saulo perguntou: quem és tu, Senhor? Ele respondeu, 2 pontos. Dá uma pausa aqui. Lembra? Eu falei que Jesus é o caminho, que nós somos o povo do caminho. Paulo não estava perseguindo Jesus, porque Jesus já tinha sido elevado aos céus. Paulo estava perseguindo o povo de Jesus. E agora, Jesus se apresenta e diz: por que você me persegue? Olhos de vocês nos meus olhos, filhos. Quem te persegue não está te perseguindo. Quem te persegue está perseguindo Jesus. Quem te persegue não está te perseguindo, só você ou a mim. Quem verdadeiramente te persegue está perseguindo Jesus. E saiba disso. Jesus lutará em seu favor. Jesus te protegerá. Jesus virá ao encontro dos adversários para pelejar a tua causa. Somos dele. Se verdadeiramente somos dele, ele peleja por nós, amém? E aqui, voltando ao texto, versículo 5, Saulo perguntou: quem és tu, Senhor? Ele respondeu: eu sou Jesus, a quem você persegue. Aleluia. Quem persegue alguém que é do caminho, persegue o caminho. E o caminho lutará em nosso favor. Versículo 6. Levante-se, entre na cidade, alguém lhe dirá o que você deve fazer. Os homens que viajavam com Saulo pararam emudecidos, ouviram uma voz, mas não viam ninguém. Saulo levantou-se do chão e, abrindo os olhos, não conseguiu ver nada, e os homens o levaram pela mão até Damasco. Por 3 dias ele esteve cego, não comeu nem bebeu. Em Damasco havia um discípulo chamado Ananias. O Senhor o chamou numa visão: Ananias. Eis-me aqui, Senhor, respondeu ele. O Senhor lhe disse: vá à casa de Judas, na rua chamada direita, e pergunte por um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está orando. Numa visão viu um homem chamado Ananias chegar e impor-lhes as mãos para que voltasse a ver. Respondeu Ananias: Senhor, tenho ouvido muitas coisas a respeito desse homem e de todo o mal que ele tem feito aos teus santos em Jerusalém. Ele chegou aqui com autorização dos chefes dos sacerdotes para prender todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor disse a Ananias: vá, este homem é o meu instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e os seus reis, e perante o povo de Israel. Mostrarei a ele o quanto deve sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi, entrou na casa,
pôs as mãos sobre Saulo e disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus, a quem lhe apareceu no caminho por onde você vinha, enviou-me para que você volte a ver e seja cheio do Espírito Santo. Imediatamente algo como escamas caiu dos olhos de Saulo e ele passou a ver novamente. Levantando-se, foi batizado e depois de comer recuperou as forças. Saulo passou vários dias com os discípulos em Damasco. Até aqui. Aleluias. E a história vai. Paulo fica em Damasco, começa a pregar, começa a ensinar e fala para todos ali o quanto foi notável a conversão dele ali naquele caminho. Aquele que é o caminho se revela no caminho de Damasco para dar um novo caminho de propósitos, de significados e vitórias. O caminho, aquele que é o caminho, se revelará também no seu caminho. Eu não tenho dúvida disso. Assim como Paulo teve um encontro com Jesus, em algum momento você terá um encontro com Deus. Você ou terá, ou já teve, ou terá novamente. Porque é assim que ele faz com aqueles que são dele. Para quê? Para que sempre ele venha de nos dar uma clareza muito definida de propósitos, de existência e principalmente de vitórias. As vitórias segundo Deus e não segundo o homem. Eu tinha dito para vocês que eu quero falar hoje sobre esses 3 pontos, o caminho. Quando Jesus ele falou aquelas palavras aos seus discípulos, eu sou o caminho. Eu fiquei pensando enquanto fazia minhas lições de casa. Já venho pensando há semanas sobre essa mensagem. E eu fiquei me perguntando como os apóstolos devem ter ouvido isso. Porque, irmãos, não deve ter sido fácil. Jesus era o bom pastor. Jesus era o Messias. Jesus é o Deus que vira homem. E agora ele vem para os seus apóstolos e discípulos e diz: eu sou o caminho. Eu sou a verdade. E eu sou a vida. Mas tratando aqui da palavra em especial, caminho, que é esse substantivo masculino que designa uma faixa de terra para trânsito. Há uma distância entre 2 pontos, ou um trajeto a percorrer. Parece que Jesus se autodenomina dando um valor menor, né? Porque percebam, quem ele era de fato? Ele era o El Shaddai, o Todo-Poderoso de Israel. Ele é o Jeová Rafá, o Deus que nos cura. Ele é o Senhor Justiça Nossa. Ele é o eu sou o que eu sou. Eu sou o que sou. E agora ele vem e diz, eu sou o caminho. Parece que ficou pequenininho, né? Parece que ele se rebaixou. Mas, falando ainda um pouco sobre essa palavra caminho, caminho pode ser algo figurado, como vocês aprenderam na escola. Pode ser um estilo de vida, uma forma de agir. Pode ver que a gente usa caminhos na informática, por exemplo, para se referir-se a uma lista de diretórios, para encontrar um arquivo ou uma rota de rede, ou mesmo na navegação. Caminho das Índias, como se diziam antigamente. Mas olha só que interessante, para os gregos caminho, que é uma palavra que é rhodos, ele tem um conceito diferente. Para os gregos, é um conceito de meta, de propósito. Ou seja, é através de chegar de um ponto ao outro. Opa, aí aqui a gente começa a entender um pouco melhor o porquê Jesus estava dizendo a eles. Porque só para explicar uma coisa, hoje na linda aula que o André deu,
só para esclarecer algo para vocês. Depois do Império Romano, ou melhor, depois do Império Grego, a cultura helênica e a língua grega se espalhou no mundo, principalmente no mundo antigo, naquilo que conhecemos como o Império Grego e depois o Império Romano. Só para vocês terem uma ideia, irmãos, assim como hoje se fala o inglês no mundo todo, era o grego naqueles dias durante vários séculos. E o próprio povo de Deus, vendo que todo mundo falava grego, eles traduziram a Bíblia do Velho Testamento para uma versão chamada versão dos 70, ou chamada também de Septuaginta. Então um judeu, no Velho Testamento, além de ler o hebraico, conhecer o aramaico, falava em grego, então eles traduziram a Bíblia para o grego. E nesses dias, quando o Império Romano assume a frente dos demais reinos ali, o que eles fizeram? Quem falava latim era só Roma, e aonde estavam algumas bases, principalmente os soldados romanos, em algumas cidades. O mundo falava grego, como hoje se fala inglês. Então, na sinagoga se lia o texto em hebraico, mas dia a dia se conversava em grego. A gente pensa, né, que quando os apóstolos eles são indoutos, eles eram pessoas que não tinham cultura. Isso é errado, sabia? Só para vocês terem uma ideia, Pedro, João, Tiago, Judas, Bartolomeu, os apóstolos, eles falavam hebraico, eles falavam aramaico, eles falavam grego e arranhavam no latim. Ou seja, eles eram muito fluentes nesses idiomas. Tanto é que o Novo Testamento, quando vai ser escrito, ele não é escrito necessariamente em hebraico. Por quê? Porque a língua das pessoas era grega. Era grega. Então o Novo Testamento é escrito em grego. Talvez apenas o Evangelho de Mateus foi escrito em hebraico. Então, por que eu estou falando tudo isso, meus irmãos? Para os gregos, o conceito de caminho é meta, é propósito, é através de, é entre. E os romanos sabiam fazer isso muito bem. Sabiam percorrer os caminhos. E ainda para os gregos havia um deus chamado Hermes, que simbolizava a busca pela verdade e o conhecimento no percurso entre duas margens. Duas margens. Quem favorecia esse esclarecimento no caminho para os gregos era Hermes. Por que eu estou falando tudo isso? Agora vem Jesus nesse contexto em que a palavra caminho ela é tão difundida na língua grega. Ele diz, não, olha, vocês não precisam de Hermes, vocês não precisam do conceito de meta, porque eu sou aquele que te levo daqui para a eternidade. Eu sou esse caminho, mais do que um substantivo, mais do que uma expressão. Ele agora se torna uma personificação. Ele sai do mental, vai para o metafórico, e do metafórico vai para o espiritual. E Jesus então agora se autodenomina não como mais um. Meus irmãos, isso é muito sério, porque eu quero gastar aqui esse meu primeiro ponto falando sobre o caminho. Jesus não é mais um caminho. Jesus é o caminho que nos leva ao Pai. Aleluia. E eu sei que isso parece discurso de arrogante. Nós, meus irmãos, não temos o que fazer. Está além da gente. E é muito lindo que no grego, lá em João 14,6, há o artigo definido. Nas palavras de Jesus. Não está assim, eu sou o caminho. Eu sou o único. Somente Ele, e mais ninguém, e mais nada pode nos dar a salvação da nossa alma. O artigo definido muda tudo. E não só muda a nossa compreensão, mas muda
a nossa vida e a nossa conduta e o nosso comportamento. Muda porque caminho também, falando ainda um pouco mais sobre caminho de uma forma espiritual, caminho tem a ver com aquilo que é a vontade de Deus para nós. Podem ver, quantos são os pais que dizem para um filho: filho, como andam os seus caminhos? Ou se não, filho, saia do caminho de morte e venha para o caminho de Deus. Caminho tem a ver com a vontade de Deus. Perceba que essa palavra é mais do que uma palavra, é mais do que um conceito, é mais do que um substantivo, é mais do que uma ideia, é um propósito, é um ser. Nós estamos nele, nós vivemos por ele, ele é o nosso tudo. Sem ele, nós não seríamos nada. Então agora, depois dessa explicação, a gente começa a compreender como a mente dos discípulos e apóstolos foi mudada, porque agora eles não olhavam apenas para uma pessoa, mas eles estavam olhando para um estilo de vida, para alguém que existia como ser, como propósito, como meta. Deus tem sido o seu grande propósito, Deus tem sido a sua grande meta, Deus tem sido a sua grande existência. Foi isso que aconteceu com aqueles discípulos. Quando eles se encontraram com Jesus, a vida deles foi mudada. Houve um impacto. Aquelas palavras transformaram a vida deles. Eles entenderam que Jesus não era só uma trilha. Jesus era muito mais do que isso. Jesus era um novo estilo de vida para eles, que gerava neles movimento. Pode ver, é daí que vem o verbo caminhar, andar. Ser um cristão é estar em movimento. Para onde? Para os céus, para a glória de Deus. E quantas são as vezes que na nossa vida a gente se perde, eu diria apenas nas ideias da própria religião, nas ideias de mais uma religião, porque a gente muitas vezes, querendo ou não, acaba vivendo o que muitos vivem. Assim como somos uma religião, outros têm a sua, e ninguém gosta de ficar apontando que o outro está errado. Mas irmãos, eu não quero hoje que você olhe quem está certo ou quem está errado, eu quero que você olhe aquele que é o caminho. E a pergunta que não se cala no nosso coração é: eu estou nesse caminho? É isso que importa para nós hoje. E aqui fuja do discurso vaidoso de que somos o único e os outros estão enganados. Mesmo que isso seja uma verdade, esse discurso não ajuda, só atrapalha. Porque, irmãos, muitos estão achando que estão certos, por causa da sua tradição, por causa dos seus credos. Mas eu quero te dizer que a vida dos apóstolos foi diferente. Ao eles entenderem que Jesus é o caminho, e ao eles compreenderem essa autodenominação de que Jesus é o caminho, eles não fizeram disso um discurso vazio, mas eles fizeram dessa crença um estilo de vida que os levava a um comportamento, a um verbo, a uma ação. E o que eles faziam? Caminhavam seguindo as pisadas do Mestre. Amém? Ele é o nosso caminho. Ele é esse ser, esse Deus que torna-se homem e se autodenomina como um caminho para nos ensinar a fugir, quem sabe, dos clichês religiosos, dos clichês que nos escravizam. O desejo de Deus é nos fazer compreender que segui-lo é caminhar, seguindo os passos dele. Ele é o caminho e sem ele nada tem sentido.
E aquele que é um caminho se revelou aos seus discípulos e se apresentou a eles, e eles entenderam muito bem. E eles entenderam tão bem, e aqui é onde entra o meu segundo ponto. Eles entenderam tão bem que esses discípulos estavam dispostos a sofrer como ele sofreu. E aqui, meus irmãos, eu quero acreditar que esse segundo ponto é um tapa com luva de pelica. Porque ser do caminho é seguir os passos dessa igreja perseguida. Deixa eu te perguntar agora aqui. Você tem sido perseguido por causa de Cristo? De verdade? Responda no seu coração. Você tem sido perseguido por valorizar os conceitos de Deus, as verdades de Deus? Ou ninguém te persegue? Ninguém te ridiculariza? Porque, irmão, saiba disso. Ser de Jesus incomodará muita gente. Ser de Jesus angustiará muita gente. Nós acabamos sendo aquilo que as pessoas sabem que deveriam ser e não são. Logo, ridicularizar quem é uma maneira de apaziguar uma consciência, eu diria, fadada ao erro. Ridicularizar um servo de Deus, que ama a Deus, que renuncia o mundo, renuncia o pecado, é uma boa tarefa daqueles que não estão no caminho. Mas aqui, meus irmãos, essa igreja, esse povo, estava sofrendo e sofrendo muito porque eles eram do caminho. E por eles serem do caminho, agora Paulo estava perseguindo eles. Os líderes religiosos estavam perseguindo eles. E o que eles fizeram? Eles enfrentaram a situação. Pode ver que quando o Senhor se revela aqui a Ananias, Ananias diz o que para o Senhor? Senhor, eu tenho ouvido tanta coisa sobre esse tal de Saulo e tantas ameaças. Tem certeza que é para eu ir lá? E o Senhor diz o que para ele? Vai, pode ir. E o que Ananias fez? Ananias não acovardou-se. Ananias foi. E Ananias, então, diante de todos, e de Paulo principalmente, ele não sabia o que o aguardaria, 100%. Ele já tinha ali o norte, mas e o desfecho? E os demais que acompanhavam Paulo? Ele não sabia se ele estaria indo para morrer. E quem sabe Paulo morrer também com ele. Mas uma coisa era certa, ele estava disposto a sofrer. Vem cá, meu irmão, o seu cristianismo que você tem almejado, buscado, é um cristianismo só de conforto e de regalias? Eu quero ir agora para o meu terceiro e último ponto. Meu irmão. Olhos de vocês nos meus olhos. Esse mundo não te pertence. Você é uma joia de Deus. Estamos nos dias do carnaval. Olha as pessoas, irmãos, tão vazias, pulando, se bebendo, outras se drogando, achando que vão preencher um vazio com música, com dança, com sexos, droga. Mas deixa essas pessoas de lado. Vamos agora falar um pouco sobre nós mesmos cristãos também. Porque muitas vezes a gente está no caminho, mas em algum momento a gente se perdeu do caminho. Porque hoje ser cristão virou moda. Hoje ser um cristão virou status quo. Virou ser próspero, virou ser rico. Virou ser uma pessoa influente. Eu te pergunto, leia a Bíblia e veja se assim viveram os apóstolos e profetas e a igreja primitiva. A riqueza está na Bíblia, irmãos. Olha,
não tenho nenhum problema com a riqueza, eu tenho um problema com aqueles que buscam a riqueza acima de Cristo. Aí eu tenho. E pastores que fazem isso. Olha os escândalos, meus irmãos, das igrejas envolvidas, dos pastores envolvidos. Agora eu quero dizer em alto e bom som, entendem porque quando eu subo aqui eu falo apenas da palavra? E se um dia Deus me separasse para a administração pública, que eu acho que Ele não vai fazer isso, senão Ele teria me separado lá atrás. Eu acho que existem sim as exceções. A primeira coisa que eu faria era entregar o pastorado, para não macular a mensagem do Evangelho. Estão entendendo? Porque o interesse da igreja é o interesse do Evangelho, e não de um grupo político ou de bens. Não sou contra um cristão ser político, mas pastores políticos, isso me causa náuseas. Porque são propostas diferentes, meus irmãos. Um pastor é um embaixador do reino. E um político é um administrador público, é um gestor público, que cuida dos interesses das pessoas. Em um é o interesse de Deus, a serviço das pessoas. Em outro é o interesse das pessoas para elas próprias. São coisas distintas. Quantas são as vezes, como eu mencionei há pouco, a prosperidade, meus irmãos? A prosperidade virou um ídolo diabólico. Diabólico. As pessoas estão querendo ser ricas. E eu quero te dizer que aquele que é o caminho te chamou para o caminho dele. Siga o caminho dele, com os dons que ele te deu, com a graça que ele te deu. Se você for rico, glória a Deus. Se não for rico, glória a Deus. Posso ouvir amém? A riqueza é dom de Deus, amados. Podem ver que alguns Deus dá riqueza como um presente. E para que Deus nos prospera? Para que sejamos a prosperidade daqueles que não têm. Assim como outros serão muito sábios. E por que recebem tanta sabedoria? Para serem a consciência daqueles que foram menos desprovidos. E outros terão poder. E para que recebem tanto poder e tanta autoridade? Para lutar em prol dos desfavorecidos, daqueles que não têm poder, daqueles que não têm autoridade. Estão entendendo como Deus vai construindo o mundo? Então, em terceiro e último lugar, eu quero usar agora aqui o clássico do John Bunyan. John Bunyan. Depois da Bíblia, eu acho que é o livro que eu mais leio, meus irmãos. Como eu amo lê-los nas noites. Enquanto recebi essa mensagem nas férias, eu também lia e venho lendo John Bunyan novamente. E aqui no capítulo 3 tem as armadilhas do caminho. As armadilhas do caminho. Em que agora cristão ele passou pelo pântano do desânimo. E ali ele conseguiu, com o auxílio de Fiel, sair do lamaçal. E ele volta para o caminho, ele está indo agora no caminho, aí aparece uma armadilha. Porque enquanto ele está no caminho, passa-se por ele um cavalheiro de nome Sábio Segundo o Mundo. Ele morava na cidade Diplomacia Profana, uma cidade bem grande. Qualquer coincidência é mera semelhança conosco, não é assim, meus irmãos? A gente está no caminho. A gente está no caminho. Tem vindo um sábio segundo o mundo falar com você. Mas lembre-se que esse homem, ele mora nessa cidade chamada Diplomacia Profana. Será que ele tem algo bom a nos ensinar? E aqui fazendo uma síntese muito precisa do capítulo 3, esse sábio segundo o mundo começa então a conversar com o cristão. E fala, olha, a sua saída da cidade da perdição causou um burburinho muito grande. Eu, lá na minha cidade,
diplomacia profana, nós ficamos sabendo e ficamos surpresos. E ali, enquanto eles caminhavam no caminho, sábio segundo o mundo perguntava para ele: o que te fez sair da cidade da perseguição? Ele falou: é o meu fardo. É o meu fardo. Aquele que falou comigo, que é evangelista, disse: vá para aquela colina, e lá, naquela colina, passe pela porta. E eu estou indo em direção. E aí, sabe, o segundo mundo disse: mas o que acontece com você? Ele disse: esse fardo me traz culpa, me traz peso. Até a minha esposa e os meus filhos perderam o sentido da vida. E aí, sabe, o segundo mundo diz: não, você não precisa chegar na colina e passar pela porta. Há uma cidade aqui ao lado, num penhasco bem alto, que lá mora uma pessoa, Senhor Legalidade é o nome dele. Vai até ele e ele vai te instruir, porque muitos que saíram também da cidade da destruição foram falar com ele. E chegando no Senhor Legalidade, você será consolado. Essa culpa da sua alma cairá por terra. E aí cristão então disse: então quer dizer que eu não preciso passar pela porta? Não, isso é besteira desse evangelista. Isso é tolice. Você vai fazer esse sacrifício todo? Pegue o atalho, suba o pináculo e fale com o Senhor Legalidade. Ele deu ouvido. Vem cá, meus irmãos, quantas vezes a gente tem dado ouvido ao Senhor Legalidade? Um cristianismo moralista, um cristianismo repleto de liturgia. O fardo do pecado já não incomoda mais, porque a nossa consciência agora foi apaziguada, quem sabe por alguém, quem sabe por uma voz. E ali então o cristão pega um atalho, e ele começa a subir essa montanha, para ir para essa cidade. Só que chega lá, tem uma encosta muito íngreme, ele para, e o peso do fardo, e aí ele já começa a clamar por socorro, porque ele vê que vai perecer. Nem chegou para ser aliviado na cidade apontada por sábio segundo o mundo, e nem estava mais no caminho. Mas evangelista vai atrás dele, eterno de compaixão, ensina para ele que esse homem, ele era um homem hipócrita. Esse homem quer tirar aqueles que estão do caminho, e ali com muita ternura e calma o traz novamente cristão ao caminho, e o livra da cidade diplomacia profana e da cidade da legalidade, porque inclusive, sabe, o segundo mundo tinha dito: não, pode ir para lá, porque todos aqueles que vão para lá acabam tendo as suas mentes apaziguadas das culpas. Inclusive, fique tranquilo, você pode levar para lá a sua família, porque tem muitas casas vazias e eles te darão um jeito de te vender uma casa parcelada, porque é assim que sábio segundo o mundo tira-nos do caminho. E eu quero concluir agora. Eu espero que o Evangelho de Jesus, a história de Paulo, as lembranças da igreja primitiva, sejam um evangelista nos trazendo de novo para o caminho. Será que sabe o segundo mundo está conseguindo te tirar do caminho? Será que as informações dessa vida estão sendo mais guardadas por nós do que o verdadeiro evangelho? Será que esse cristianismo romantizado, adocicado, misturado com tantas práticas humanas tem corrompido os nossos sentidos? Será que a gente tem vivido um cristianismo sem cruz, sem renúncia, sem amor, sem compaixão? Meus irmãos, nós estamos aqui porque aquele que é o caminho morreu para nos dar a vida eterna. Todos os filhos de Deus, de Abraão
aos apóstolos, à igreja primitiva, a qualquer um, compreende que Deus é um ser, é uma pessoa, mas é um caminho, é um propósito. E diariamente se conserva neles. E quando somos seduzidos, quem sabe por um prato de lentilha, quem sabe por uma dalila sutil, quem sabe por um ídolo vão, quem sabe por um sábio segundo o mundo, ou quem sabe uma teologia da prosperidade, eu quero te dizer que aquele que é o caminho, irá ao teu caminho, para te tirar daquele caminho e para te trazer para o caminho dele. Porque só tem vida, meus irmãos, quem está com ele, quem se encontra com ele, quem aprende a segui-lo e amá-lo. E eu queria orar agora com você. Quero orar com você porque quero continuar falando sobre Paulo nas próximas mensagens. Onde você está agora? Você já segue o caminho? Pergunta que eu faço é bem contundente. Você segue como seguiram os apóstolos? Ou você é como Paulo, que em nome da religião está aí matando um monte de gente? Paulo achava que estava no caminho da vida e estava gerando morte. Onde você está? Porque Paulo, perseguindo, se encontrou com o Cristo. Onde você está? Você está no caminho mesmo? Estamos no caminho? Temos glorificado a Deus com a nossa vida? Temos aceitado as batalhas, as lutas, com bom grado, como fizeram os apóstolos? Para a gente orar aqui, irmãos. Quando os apóstolos foram presos, eles, quando se reuniram, eles se alegravam. Aí você talvez me pergunte, pastor, como alguém preso, açoitado se alegra? Sim, porque eles disseram, nós não somos dignos de sermos açoitados por esse nome. Ou seja, se estamos sendo perseguidos, a perseguição, guarde isso, irmãos, a perseguição ratifica que estamos no caminho. Sabe, o segundo mundo se incomodou com o cristão. Esse mundo se incomoda conosco. As práticas dele, os costumes deles, o jeito dele. Meus irmãos, nós estamos aqui de passagem para a Nova Canaã. Ou nós estamos no caminho de vida, ou estamos no caminho de morte. Não há uma terceira alternativa. Jesus é o caminho. E eu quero estar seguindo os passos dele no caminho. E quero ser reconhecido também como mais um que pertence a esse caminho. Aonde você está, filho? Aonde você está? Seu cristianismo é só mais uma religião? Você é um cristão nominal? Ou você é um cristão que ama a Deus, que anseia a Deus, que deseja a Deus, que não vive sem Deus? Você está na igreja com as motivações corretas ou com as motivações erradas? Pense hoje. Quem sabe essa mensagem está sendo uma voz no seu coração e o Espírito Santo está te trabalhando como o evangelista buscou cristão no pináculo, ali perto do desfiladeiro, que essa mensagem esteja te trazendo de volta para o caminho, porque é somente nesse caminho que nós temos verdade, que nós temos vida, que nós temos manjares, que nós temos sentido e propósito. Onde você está, filho? Onde você está? Não há mais tempo a perder, irmãos. Quando eu vejo o carnaval, eu olho, isso me entristece, irmãos. Podem ver, meus irmãos, o clima muda. O clima muda. As pessoas se abrem ao erro. E o diabo trabalha.
Quem Deus quer colocar na vida dessas pessoas? Para a gente orar. Você talvez seja a única Bíblia que alguém lerá. Que tipo de Bíblia temos sido? Alguém que prega amor, prega bondade, prega perdão, ou alguém que só ensina uma religião que não serve para nada? O caminho hoje nos chama a reatar as nossas alianças com Ele, para a gente estar no caminho. Amém, meus irmãos? E eu quero orar com vocês agora. Vai orando onde quer que você esteja e diga para Deus: Senhor, eu quero estar no Teu caminho para a glória do Teu nome. Pai, muito obrigado, porque Jesus é o caminho. E assim como a igreja primitiva foram chamados aqueles do caminho, ou para os inimigos, a seita do caminho, nós queremos fazer fila e frente com a igreja primitiva. Oh Deus, ajuda-nos a estar no Teu caminho, a glorificar o Teu nome, a testemunhar o Teu amor e a sermos sal e luz aonde formos. Senhor, ajuda os meus irmãos, ajuda aqueles que ainda não estão no Teu caminho a entrarem nele, a viverem por Ele. É assim, Pai, que eu peço. Continue falando ao coração dos meus irmãos e ajude-nos. Assim como o Senhor foi ao encontro de Paulo, vá ao encontro de cada um de nós, Senhor. A cada dia mais e mais no nosso caminho. E para aqueles que já estão no Teu caminho, que já entenderam, mas ainda não receberam a clareza do propósito de vida, eu te peço, Senhor, assim como o Senhor fez com Paulo, faça ao meu irmão e à minha irmã. Mostra qual é o plano, o propósito, a meta divina para cada um de nós, Senhor. Porque queremos Te glorificar, queremos Te exaltar, queremos Te engrandecer, queremos Te bendizer e queremos, sobretudo, Senhor, realmente exaltarmos o Teu nome e engrandecermos o Teu nome. Senhor, em nome de Jesus, abençoe os meus irmãos, a minha vida, e ajuda-nos, Senhor, a vivermos os Teus sonhos, os Teus propósitos, as Tuas vitórias. Queremos triunfar sobre o pecado, sobre a morte, sobre o erro, sobre as falhas, e queremos ser filhos que Te orgulhem muito, assim como foram os apóstolos. Ó caminho, se revele a cada um dos Teus filhos e glorifica o Teu nome sobre todos nós. Em nome de Jesus eu oro. Amém. Amém, meus irmãos. Se alguém quiser entregar a sua vida a Jesus ou se reconciliar com Deus, me procure no final desse culto aqui ou nas redes sociais. Quero dar a bênção apostólica. Que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus Pai e as santas e eternas consolações do Espírito Santo de Deus estejam com todos vocês, agora e para sempre. Amém. Deus te abençoe, meus irmãos. Pode dar um abraço bem apertado, pode aplaudir ao Senhor, é para Ele. Dê um abraço bem apertado. Quem nos acompanha nas redes sociais, receba o nosso abraço. Está encerrado o nosso culto. Deus abençoe e um excelente domingo.